Vamos agora iniciar a criação de um menu drop-down usando HTML e CSS. Temos aí os códigos, que está destacado em vermelho é o que a gente precisa implementar na página HTML. Então aí nós estamos fazendo um link, né, nessa linha 6 a um CSS externo, um CSS que está apenas no mesmo diretório, está localizado no mesmo diretório que o CSS que a página HTML, né, ele se encontra no mesmo diretório que a página HTML, e o que está destacado aqui, né, depois da tag body, é os itens do menu drop-down. Esses itens, né, é uma lista não ordenada. Como é que o senhor sabe isso? Por causa da tag UL. E ele tem um atributo classe que se chama de menu, né? Esse atributo, essa classe vai ser definida mais tarde no CSS. Tudo bem? E cada item da lista não ordenada é um elemento do meu menu, né? Então eu tenho lá o home, o sobre, tá? E eu tenho o contato. Eu também tenho um item aqui, setores do instituto. Ou seja, é um menu. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar o menu, porque eu acho que fica melhor, mais interessante e mais motivador. Esse aqui é o menu, tá? Que a gente vai criar nessa aula de hoje, tá? Então, ele é um menu drop-down. Por que ele é um menu drop-down? Porque se eu passar o mouse em cima da palavra setores do instituto, ele abre os setores do instituto em superior, médio, técnico, né, e fundamental. Tudo bem? Vamos voltar lá? Eu vou passar um pouquinho, então não se preocupe, tá? Voltando aqui, então esses são os itens do menu drop-down. Se você observar, eu tenho uma lista não ordenada, tá? Por causa do comando L, e tem uma sublista não ordenada dentro dessa lista ordenada. Então aqui dentro daquele menu setores do instituto, eu tenho lá o superior, o médio, o técnico, né? E o fundamental. Então são os setores do Instituto de Educação. Bom, eu começo agora o CSS usando essa propriedade asterisco, que é uma propriedade que se define para qualquer elemento da página, de qualquer página HTML que esteja dentro daquele website. Então eu começo zerando a margem e zerando o padding, né? Aqui não é 0 pixels não, tá? Aqui é 0 mesmo, tá? Isso é uma boa prática de programação, porque alguns navegadores o zero não está no zero. O zero é zero e tem um menos ali, que é um espacinho que ele deixa para o sistema operacional, enfim, para algumas coisas de tela. Então é bom você sempre zerar a margem e zerar o padding. Lembrando anteriormente, tudo que a gente posiciona em CSS ele é composto de uma margem, que é um X, mais o elemento e um padding dentro desse elemento. Então, você tem lá margem mais padding, é onde vai ficar o texto propriamente dito, tudo bem? E eu estou dizendo o seguinte, um seletor para tag body, onde eu tenho uma família de fonte, onde eu vou usar essa fonte aqui, chamada Segoy. Se não tiver Segoy, você usa Tahoma. Se não tiver Tahoma, você usa Geneva. Se não tiver Geneva, você usa Verdana. Se não tiver Verdana, você usa uma fonte não serifada, uma fonte sem serifa. E o tamanho da fonte, ele vai ser de 12 pixels. A margem superior, né, da minha página vai ser de 10 pixels. E a margem superior é onde o mouse está passando aqui, ó, e a margem esquerda vai ser de 10 pixels. Então posiciona aí o primeiro elemento da página no X valendo 10 e no Y valendo 10 também, ou seja, ele desloca um pouquinho o elemento, tudo bem? Então ele já posicionou aqui, já criou os meus elementos, tá? Então ele criou uma lista, e a lista com as bolinhas pretas, e a sublista com as bolinhas em vazado, tudo bem? Avançamos. Então a gente agora vai eliminar essas bolinhas, né? Então a gente quer eliminar essas bolinhas para começar a fazer o nosso menu. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma propriedade chamada de listStyle, né? Quando eu uso essa propriedade dentro do seletor UL, tá? Isso aqui você pode esquecer, isso aqui está mais no slide, tá? Quando eu uso essa propriedade dentro da tag da lista não ordenada, ele tira as bolinhas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lista onde o elemento é ensino superior, um elemento é ensino médio e outro elemento é ensino técnico, correto? Ele deveria ter uma bolinha, porque ele é uma lista não ordenada.
tá? Por padrão, ele vem com uma bolinha preta, como esse caso aqui, né? Essa bolinha preta que está aqui. Mas, usando o atributo ListStyleNone do CSS, eu tiro a bolinha por completo. Tudo bem? Então, essa propriedade é uma propriedade de uma lista não ordenada. Estou dizendo para não ter nenhum estilo de lista nessa lista não ordenada. Seguindo. Então, aqui a gente tem duas classes e dois containers, né? O que é um container? Eu tenho um div e um barra div. E todos os elementos que estão entre o div e barra div, pode ser a tag A, pode ser a tag P, pode ser a tag fonte não, mas pode ser a tag, qualquer outra tag, né? Que a gente usa aí, a tag UL, né? Todos os elementos que estão entre o div e o barra div serão influenciados pela classe especificada aqui, que é inline, ou pelo ID também. A gente viu em aulas passadas que eu posso ter aqui div ID e o nome do elemento, do identificador aqui, que vai nos fazer copiar o texto de código para esse elemento HTML. Então aqui eu tenho duas classes, uma classe chamada de inline e uma classe chamada de grid, aonde eu tenho aqui duas âncoras, né, dois hiperlinks, um para FireTech e outro para o Exerge. Para onde vão esses links quando eu clico, professor? Para lugar nenhum, porque eu tenho essa sustenida aqui, esse jogo da velha, né? Que diz que é para não ir para continuar na mesma página. Se eu botasse aqui um link, botasse o link, por exemplo, da FireTech, ele ia para a página da FireTech. A gente já aprendeu isso. Então eu tenho duas classes aqui que eu quero que você preste atenção. Uma classe chama de inline e a outra classe chama de grid. Tudo bem? Então aqui, o inline, eu pedi para usar uma propriedade chamada de display inline, que é onde eu coloco um elemento ao lado do outro, ou eu uso uma propriedade chamada de grid, né? Então aqui, ó, display inline, esses dois elementos vão ficar um ao lado do outro, FireTech e Exerge. Por quê? Porque o projeto usou a propriedade display inline. Mas se eu usar a propriedade display grid, um fica embaixo do outro. Então aqui é FireTech e depois eu escrevo Exerge. O display, ele mostra como o elemento será exibido na tela, tá? Então ele permite, né, que você organize o elemento na tela, que você mostre como os elementos serão colocados um ao lado, ou os botões serão colocados um ao lado do outro. Se eu usar inline, ou se eu usar grid, ele vai ser colocado, se eu tiver dois botões, ele vai ser usado um botão abaixo do outro. Tudo bem? Avançamos. Bom, além disso, né, eu criei aqui uma classe que eu chamei de menu, né? Eu especifiquei mais essa classe e disse que essa classe menu aqui é válida quando eu aplico ao elemento LI. E eu especifiquei mais ainda essa classe menu, dizendo, olha, eu só quero que essas propriedades valham quando eu usar a tag LI e dentro da tag LI usar um A. Aqui eu quero que essas propriedades tomem esses valores quando eu usar a classe menu e usar uma tag LI. Aqui eu quero que esses valores aconteçam toda vez que eu usar somente a classe menu. Então, isso aqui vai, essas propriedades vão acontecer sempre que eu usar a classe menu, só que essas aqui são especificidades, ou seja, quando eu usar a tag LI, usa esses atributos aqui, quando eu usar a tag LI e dentro da tag LI eu usar um A, usa essas propriedades aqui, ok? Eu estou dizendo para o CSS como se comportar. Então, é o que o professor está usando aqui. Ó. O menu, né, cada item do menu eu tirei a bolinha. Tá? Agora, quando eu tiver um elemento, né, a borda, né, desses elementos, de cada elemento do menu, ele vai ser de 2 pixels, ele vai ser sólida, ou seja, ele vai ter preenchimento contínuo e ele vai estar na cor cinza. E o raio, né, de todos o container, ele vai ter 5 pixels, ele vai ficar arredondadinho assim. E outra coisa, pega esse menu e joga à esquerda. A propriedade float é uma propriedade que deixa que um elemento flutue numa página em HTML. Então eu quero que o menu seja todo jogado à esquerda. Lembrando que eu já usei a tag asterisco para colocar 10 pixels de espaçamento aqui e 10 pixels de espaçamento aqui. Então ele vai flutuar à esquerda, mas com 10 pixels de espaçamento no topo e na esquerda. Avancemos.
Menu LI. Então, toda vez que eu usar uma LI, a gente vai usar um float para a esquerda, a gente vai alinhar para a esquerda, a gente vai usar uma borda, né, de 3 pixels sólida e na cor cinza, né? Então a gente vai mais uma vez usar, quando a gente usar, se você observar o L e LI, LI é um elemento da lista, correto? Então quando eu usar essa propriedade aqui, ela vai influenciar justamente o submenu, tá bom? Então ela vai posicionar o submenu numa posição relativa a quem? Ao elemento da lista, tudo bem? Bom, e quando você usar uma âncora, né, nesse elemento da lista, ora, quando eu usar um link para cada item desse menu, que é um link, né, porque é uma página, eu vou escrever na cor preta, eu vou tirar o sublinhado e vou recuar cada elemento em 5 pixels no topo e na esquerda. E vou mostrar esses elementos em bloco, ou seja, um ao lado do outro. Então aqui eu tenho uma lista e aqui eu tenho uma sublista. Tudo bem? Além disso, quando eu passar o mouse em cima desse elemento, o background dele vai ficar cinza. Então, é o caso que está acontecendo aqui. Eu estou passando o mouse em cima da palavra setores do Instituto. A cor do texto vai ficar em preto. E a sombra do texto vai ficar com 0 pixels para a esquerda, 0 pixels para baixo e 2 pixels de... como é que eu diria, de raio. Então o que acontece? A sombra ela não se desloca para o X nem para o Y, mas ela cria uma borda, ela cria um inflado do lado das palavras. De que cor? Azul. Então assim, é uma propriedade chamada Text Shadow, que vai permitir como eu vou controlar, como eu vou criar uma sombra e como eu vou controlar essa sombra dentro da minha palavra, dentro do meu texto. Além disso, toda vez que eu usar a classe menu e usar um submenu, posicione o elemento de maneira absoluta, né? Ou seja, coloque esse caso aqui, ó, no topo em 25 pixels, na esquerda em 0, a cor de fundo em branco e não exiba nenhum elemento, nem bloco, nem line, nem nada. E para especificar mais ainda, cada elemento do meu submenu, aqui eu controlo quando o mouse passa em cima do meu menu. Né? Quando o mouse passa em cima do meu menu, eu coloco, eu exibo o submenu, se tiver, e se não tiver, eu apenas coloco a cor em cinza em cada menu. Tá certo? Então é assim que a gente criou esse submenu aí, bem simples, sobre como está dividido o Instituto, como está funcionando cada elemento do Instituto, né, o home sobre os setores do Instituto. E aqui eu estou criando eventos, né? Então eu estou mandando, toda vez que eu tiver um LI e tiver uma sublista, exiba os elementos da sublista em bloco, um abaixo do outro. Tá? E toda vez que eu tiver em uma lista e tiver em um elemento da sublista, né, porque aqui já é um LI. Para ter um LI tem que ter um L aqui. Por isso a gente não colocou o L, LI, o L, LI de novo. A gente só precisa colocar LI, o L e LI. Tá vendo? Porque se eu colocasse um L aqui também funcionaria, mas seria redundante. Então a gente só colocou LI, o L e LI. A gente pediu para mostrar. Né? Agora eu estou controlando aqui o mouse em cima, estou colocando aqui o cinza, né? E estou exibindo em bloco. Então aqui eu controlo o submenu e aqui eu controlo o menu, tá? E menu e submenu. Eu não sei se eu fui bastante claro nisso, mas quando a gente for para a aula prática, eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender, tá? Então esse é o menu do up-down, tá? Para finalizar o nosso menu, eu criei uma imagem. Eu coloquei a imagem do Zerge aqui, com uma altura de 180 pixels e uma largura de 250 pixels. E usei um CSS inline, né, um CSS em linha, para dizer que a minha posição é absoluta, né, no topo 80 pixels, na esquerda 127 pixels.
Essa propriedade z-index aqui, ela é muito importante, porque ela diz, quando ela está negativa, que primeiro o menu vai ficar em cima, como se fosse uma folha de papel, e embaixo eu vou colocar a imagem. Ou seja, são duas folhas, uma folha para o menu e a outra folha para a página de papel. Quando eu coloco o z-index -1, eu estou dizendo que primeiro o menu está em cima o menu está em cima da figura. Isso para a gente não dá para ver aqui, mas justamente eu estou controlando a disposição dos elementos da página, tá? E estou dizendo que o estilo de borda vai ser duplo, por isso que tem duas caixinhas aqui nessa figura. Tá? O mundo CSS ele é um pouco cheio de detalhes, mas esses detalhes a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada aqui em Web 1. O que a gente quero que vocês entendam é como se cria o processo de criação de um menu. É um processo, antes de mais nada, não de programação, mas de estilização. Né? A gente está trabalhando aqui com uma linguagem de estilização e não com uma linguagem de programação.